Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. Efésios capítulo 6. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não responde com voz alta. Responde aí no seu coração. Mas você saberia me responder qual é o grande campo de batalha entre Deus e Satanás? Onde nós devemos mais estar preparados para batalhar, né? Efésios vai nos dar essa resposta. E hoje eu quero fazer um grande desafio aqui para os irmãos nesse sentido. Não estou vendo o relógio, geralmente tem um relógio ali no fim. O meu relógio está aqui atrás desse negócio, não dá para tirar. Então, não vou saber que hora que eu vou terminar, mas aí, quando eu ver alguém dormindo, vou pegar o Luiz. Quando o Luiz dormir, eu paro. Então, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar, veja bem isso, não temos de lutar contra a carne e o sangue, falando contra as outras pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste período, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A igreja já orou por mim, então vamos lá. Irmãos, esse texto é muito conhecido, não é? Fala sobre que até alguns pastores são especialistas, escrevem, batalha espiritual, não é? E falamos e sabemos que depois, a partir do versículo 14, descreve a armadura de Deus, que é uma linguagem figurada, que ele vai falar de justiça, verdade, evangelismo, oração, né? Mas o fato é, quando ele diz aqui que nós devemos nos fortalecer na força do Senhor, no seu poder, porque o diabo, ele não coloca isso aqui como uma possibilidade de acontecer ou não. Ele fala como um fato. Um fato. O diabo vai colocar armadilhas na vida do cristão. E ele vai dizer lá na frente que nós não devemos tomar toda essa armadura de Deus para ficarmos firmes, resistir em qual dia? No dia mau. É o dia D. O dia D foi mal para Hitler, né? Mas esse dia D é o dia do ataque. É o dia em que Satanás vai colocar em prática aquilo que ele está planejando para você e para mim. Então o Senhor está nos avisando disso. E o primeiro evento que nós temos de um ataque, eu vou falar sobre então onde começa e onde é o grande campo de batalha em tudo isso. Se você pensou em igreja, você errou. Não é na igreja. É na instituição mais importante que Deus criou. Qual é? A família. A família. Por isso que eu falei no início sobre a segunda decisão mais importante que o ser humano toma na sua vida. A primeira é quando nós, pela graça de Deus, nos entregamos a Jesus Cristo pela fé como Senhor e Salvador. Amém? Essa é a decisão mais importante na nossa vida. A primeira mais importante. A segunda é comparada com a primeira. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 5, ele vai comparar a união do cristão com Jesus, da igreja com Jesus, com qual instituição humana? Qual evento? Casamento. Se você perceber nas Escrituras, você vai notar isso. A família foi e não vai ser sempre, porque o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas o grande alvo de Satanás para destruir, porque ele sabe que quando ele destrói uma família,
Ele destrói uma igreja, uma cidade, um estado, uma nação inteira, ele acaba com o mundo. Você acha que eu estou exagerando? Então eu vou te provar que não. Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. E é importante, irmãos, uma vez eu estava numa palestra de um físico, cientista inglês, que cristão, pelo menos ele dizia que era, né? Que aí ele falou que para ele Adão não era uma pessoa, não era um ser histórico. Ele acha que Adão foi um tipo de espécie humana durante a evolução. E que a partir dele, Deus criou a raça humana. E na hora de fazer as perguntas, eu levantei a minha mão, falei para ele, o senhor sabe o que o senhor está falando? O senhor tem ideia da repercussão do seu ensino? Na teologia, na cristologia? Porque o que o senhor está dizendo é que Adão não existiu como homem. Se é isso, então nós temos que tirar Jesus também como homem histórico. Porque o Evangelho de Lucas traça a genealogia de Jesus, de José como o pai legal, até quem? Adão. Paulo fala que assim como um homem pecou e entrou o pecado e a morte no mundo, quem foi esse homem? Adão. Assim por um homem, nós temos também o quê? A redenção, a justiça. Quem é esse homem? Jesus. Paulo ainda vai em Coríntios dizer que houve o primeiro homem da terra, Adão, e o segundo homem, o segundo Adão, do céu, que é Jesus. Eu falei, então o Senhor acabou com Cristo, o Senhor acabou com a teologia da queda e da redenção. E da nossa identificação, porque a Bíblia fala que nós somos identificados com o homem caído, Adão, e quando nos fomos regenerados, somos identificados com o segundo homem, do qual nós traremos, já temos a imagem, não é? Dia a dia, e teremos essa imagem aperfeiçoada eternamente, e jamais pecaremos, porque teremos a imagem do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Mas veja bem, Deus cria Adão e Eva, isso aqui foi só um parêntese. Algum tempo depois, Adão e Eva foram vítimas de um ataque. Pouco tempo depois da criação, quem Satanás ataca? Eva. Por que Eva? Eu não sei, eu não tenho resposta não. Por quê? Ele ataca certamente, irmãos. Quando você olha isso aqui, Satanás é um estrategista. Olha, irmãos, quem zomba do diabo é um tolo. É um tolo. Porque ele foi um querubim caído de muita sabedoria. E que a Bíblia até diz, né, que ele corrompeu a sua própria sabedoria. Ele é um estrategista. E ele não se preocupa muito com o tempo. Ele sabe, não é, depois da redenção e da volta de Jesus, que ele tem pouco tempo aqui na terra. Mas ele é descrito como uma besta, um animal selvagem que, por causa desse pouco tempo, o propósito dele é levar o máximo de pessoas que ele puder para a perdição junto com ele. Mas ele decidiu atacar Eva. E nesse ataque ele sabia que teria que ser um ataque, era como um ataque decisivo. Não poderia ter falha. E ele decidiu então atacar Eva. Ele fez a proposta para Eva, é interessante isso, né? Ele incorpora na serpente, eu falo que aquela foi a primeira sessão espírita que aconteceu na terra. Ele incorpora uma serpente e ele fala com Eva. Ele fala com Eva. E ele faz a proposta para Eva. A proposta que ele havia já colocado no coração. Só que ele, com todo respeito a qualquer vendedor e comerciante, mas Isaías, Ezequiel fala que ele fazia comércio. Foi o primeiro comerciante e vendedor mentiroso, vendendo um produto estragado. Ele vendeu o plano e Eva pegou. Eva acreditou que poderia ser como Deus. Mas Satanás sabia que não era isso. Porque ele queria ser adorado como Deus e ter a raça humana também ao seu lado. Mas Eva, então, acredita nisso e desobedece
a Deus. Ela foi enganada. Paulo fala isso em 1 Timóteo, no capítulo 2. Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Mas a partir de Eva, veja só a inteligência desse ser. Ele não vai a Adão. Você percebe lá, você já leu, né? Espero que você já tenha lido. Gênesis, agora capítulo 3. Ele usa Eva para levar a fruta que Deus havia proibido que fosse comida. A da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva passa, a partir daquele momento, a ser uma serva de Satanás. Sem beber sangue, sem falar palavrão, sem babar. Entendeu? Porque a gente tem ideia, né, que as pessoas que o diabo usa, são tudo, é um estereótipo, não é? Irmãos, nós como cristãos temos que ler a Bíblia e entender de coisas espirituais. Ela leva até Adão, Adão cai. Família. Ele acabou com a família humana a partir dali. Acabou. A partir dali eles geram pecadores. E olha, Eva acreditou que seria como Deus e que não morreria, não é? Mas Eva morreu. Mas antes de morrer, aquela que seria mãe dos viventes experimentou o pesadelo de qualquer mãe. Ela viu o seu filho mais velho, Caim, matar Abel. Imagina a dor que aquela mulher passou. Está lá. Foi o primeiro ataque no campo de batalha. A família de Deus é onde acontece a grande batalha. Onde o diabo quer destruir e onde Deus quer regenerar. Onde Deus quer fazer uma mudança na nação. É através da família. E eu vou provar isso, já estou provando. Quando Deus chama Noé, porque ele avisa que vai destruir, Deus fala para Noé construir uma arca para ele e para quem mais? Esposa, para os filhos e noras. Não, ele não mencionou a sogra, né? Nenhuma. Nem, eu só tinha uma, né? Mas certamente ela não quis entrar, né? É problema dela. Mas Hebreus capítulo 11 diz o seguinte: pela fé, Noé, sendo avisado ainda das coisas que não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Deus salva famílias. Algum tempo depois, quando ele chama Abraão, Gênesis capítulo 12, ele chama Abraão e Sara. Fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele fala que ele seria uma bênção, e fala, e em ti, nós sabemos que ele está se referindo a Cristo, que é filho de Abraão, descendente de Abraão, em ti serão benditas, quem? Todas as famílias da terra. Pulando, muitos séculos depois, nós temos o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias termina a sua profecia dizendo que, Deus falando que ele viria, e ele fala, eu vou mandar o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e destrua a terra com maldição. Deus se importa ou não se importa com a família? A família é a base de Deus para a salvação da humanidade. E você vai ver, depois eu deixo para você ler um texto um paralelo com esse aqui de Efésios, é Colossenses, que foi lido pelo irmão no início. Foi lido. Você vai ver que a exortação para missões vem depois, em que ele chama a nossa atenção, o Espírito de Deus chama a nossa atenção, que antes de orar, fazer missões, ou qualquer outra coisa, nós temos que fortalecer a nossa família. Efésios é uma carta maravilhosa, profunda. Ela começa no capítulo 1,
convidando os cristãos a bendizer a Deus o Pai, que ele disse que ele nos escolheu em Cristo Jesus ainda antes da fundação do mundo. Falando dessa graça que já existia, Deus mesmo sabendo que nós nos rebelaríamos contra ele, mas que ele nunca, nunca, nunca na eternidade, nunca desistiu de nós, amém? Nunca. Antes de continuar lá em Efésios, quando você termina o Apocalipse, ele fala, quando desce a Nova Jerusalém, ele fala assim: eis aqui o meu tabernáculo com os homens, com os seres humanos, com eles habitarei. Eu serei para eles pai, e eles serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A criação humana começa com a família, e na eternidade, o nosso relacionamento com o Criador continua no aspecto familiar. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Irmãos, eu não concebo o novo céu, a nova terra, esse novo cosmo, como se fosse assim. Às vezes a gente vê alguns desenhos, né? O céu azul, nuvens, e Deus no centro. O Apocalipse até fala isso. E aí uma grande igreja, até com uma arena, né? Todos nós, junto com os anjos, adorando Deus. Eu concebo um céu em que nós teremos um relacionamento pessoal com Deus, igual ele estava aqui na época, andando conosco. De poder comer com ele, conversar com ele, interagir com ele, sem nenhum tipo de mentalidade, hoje como nós temos, ritualística ou religiosa, mas de afinidade. Não é isso a promessa de Jesus Cristo em João, no capítulo 14? Ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar lugar. Ele não foi construir, ele foi pagar a conta. Lá no Calvário, na verdadeira minha casa, minha vida. Mas a conta está paga, né? Já está paga. E nós vamos morar eternamente com o Senhor. Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, que nós devemos entender como nós devemos andar na igreja de Deus, que é a casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Então, Efésios, voltando para Efésios, ele vai mostrar que Deus tem um propósito maravilhoso na vida de cada um dos cristãos, que não começou, não foi um plano B, não começou de uma hora para outra, mas ele fala que esse propósito, ele fala que nos escolheu para estarmos diante dele em amor, né? Em amor. E depois ele fala que aí ele vem, Cristo nos resgata pelo sangue, o Espírito Santo nos sela, e que ele venceu principados e potestades, e colocou tudo debaixo dos seus pés, amém, né? Aí no capítulo 2, ele fala: e vos vivificou, vos deu vida, estando vós como? Mortos nos vossos delitos e pecados. E ele fala: andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades das trevas, fazendo a vontade do coração, da carne, da mente. Olha só, né? Fazendo o diabo era o primeiro financiador do carnaval, né? Ele fala assim que ele é aquele espírito que agora, no momento, opera em quem? Nos filhos da desobediência. E Paulo diz: entre os quais todos nós antes andávamos. E veja a vida do apóstolo Paulo. Paulo não era um cara da balada, né? Paulo era um sujeito certinho, ele dizia que a visão dele antes da conversão é que ele era irrepreensível. Ele dizia: eu acho que eu vou para o céu, né? Eu nunca pequei, né? Nunca desobedeci papai, mamãe. Mas depois que ele encontra Jesus, a conversa que ele era irrepreensível se tornou outra, até estranha. Ele fala assim: eu sou o principal. Do quem? Dos pecadores. Ele escrevendo Romanos capítulo 7, ele fala sobre a luta que ele tinha. Ele fala assim: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele termina o capítulo 7 dizendo: miserável homem que eu era,
que eu sou. Mas ele não para aí. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. O cristão, irmão, verdadeiro, ele não é legalista, não. Ele não confia em si. Essa semana, uma irmã estava falando um negócio para mim, né, na frente da igreja. Aí eu falei, não. Ela falou, você não confia em mim, pastor? A Fátima. Eu falei, eu não confio em mim, vou confiar em você? Irmãos, confiar em nós é roubada, não é? Maldito o homem e confia no outro. Não é que a gente não possa ter amigos, não é isso que ele está falando. Que faz do braço mortal, da carne mortal, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não é? Nós temos que saber que nós somos pessoas ruins, porque a graça de Deus mostra isso. Por que acha que Deus, o verbo, deixou a glória dele e veio para cá para morrer na cruz? Porque nós éramos bons, ele falou isso. Eu não vim para os justos, eu vim para os injustos. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Paulo fala que ele morre por nós quando nós éramos ímpios, pecadores. Mas lá em Efésios ele fala, nós todos andávamos. Paulo, e nós temos que ter, irmãos, alguns aqui, pela graça de Deus, cresceram, nasceram em família cristã, né, que os pais já eram cristãos. Hoje na escola dominical eu estava falando isso. Quem aqui é filho de pais cristãos? Levantou um monte a mão. Avós, aí foi diminuindo, tinha até bisavós. Mas Deus, alguém já disse numa sabedoria, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Quem nasce pode ser filho do pai crente, da mãe crente, é filho de Adão, filho da desobediência e da ira de Deus, que precisa nascer de novo. Esse foi o discurso de Jesus para o mestre Nicodemos. Quem não nascer de novo não vê o reino dos céus. Não vê, irmãos. Quem não nascer de novo não tem empatia com as coisas de Deus. O coração não pulsa com o coração de Deus. Não dá. Ele não tem a visão do alto, não vê e também não entra. Se não vê, quanto mais entrar no reino de Deus. 1 Coríntios 15 fala isso. Carne e sangue não podem herdar o quê? O reino de Deus, nem a corrupção. Ele fala, já corrupção, hein? Corrupção, nós brasileiros sabemos bem o que é isso, né? Nem a corrupção herdar o quê? A incorrupção. Nem a corrupção herdar a incorrupção. O reino de Deus é um reino de santos, amém? É o reino de pecadores santificados, lavados pelo sangue de Jesus. E que só gloriarão nele. Nenhuma carne se gloriará, falar, eu cheguei aqui porque eu sou um cara bacana. Não haverá isso nos céus. Mas tem uma coisa ali, que eu vou falar rapidamente. Efésios capítulo 2, ele dá uma definição maravilhosa da graça. Porque ele fala assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí depois ele fala, mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, por causa da sua grande misericórdia, nos salvou. Aí ele coloca umas aspas bonitas. Pela graça, sois salvos. Ele fala, nos salvou, nos ressuscitou com Cristo e olha lá, e nos assentou. Onde? Onde? No banco da igreja, né? Isso aqui é resultado, né? Nos assentou nos lugares celestiais com quem? Com Cristo Jesus. Olha só isso. Olha o movimento da graça lá em Efésios 2. Ele pega aquele povo que andava como o diabo queria, e a gente gostava, que era filhos da ira, da desobediência, que não queria nada com Deus. Ele vem, é assim, nós, irmão, nascemos no chiqueiro. O verbo veio da glória, fez questão de nascer no estábulo, para nos tirar desse chiqueiro que nós estamos acostumados. Mas não bastou isso para o Filho de Deus. Ele vem, nos pega da onde nós estávamos, nos pecados, delitos, e nos leva à glória. A graça, eu costumo dizer, é isso, é esse movimento. É o movimento de Deus de nos tirar de um lugar e de um estado onde eu, nem ninguém aqui, jamais poderia sair. E nos colocar num estado, num lugar
onde jamais poderíamos entrar. Isso é a graça de Deus. No capítulo 3, Efésios, vai falar que, por causa de tudo isso, no capítulo 2 ainda vai falar, agora nós somos povo de Deus, família de Deus, está lá, cidadãos dos céus, cidadãos dos céus. Aí no capítulo 3 ele vai dizer que esses cidadãos dos céus têm que proclamar essa graça, têm que proclamar as nações, porque ele fala que o Espírito de Deus nos conduz a isso. Aí no capítulo 4, ele vai falar que esse movimento também de nós espalharmos a graça de Deus tem que ser um movimento de cooperação de cada membro da igreja. Depois você vai ver lá. Com a justa cooperação de cada parte. Que cada um recebeu a graça de Deus para servir. E ele falou assim, aí nós vamos crescendo em graça, seguindo a verdade como? Em amor. E agora eu chego no capítulo 5, que é onde nós vamos ver. No capítulo 5, ele fala assim no versículo 1, sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Irmãos, às vezes a gente deixa alguns detalhes passar na Bíblia que não devemos. Sabe quando é a primeira vez que Deus chama alguém fala assim, este é o meu filho amado, que me dá prazer. Sabe quem foi? Jesus. Aí depois, ele vai olhar para aqueles que estão em Cristo e vai dizer de novo o quê? Estes são os meus filhos amados. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Mas Deus é bom, não é? Deus é bom. Aí ele fala, sede imitadores de Deus. Irmão, só para imitar Deus, a gente tem que ver o movimento dele, não é não? E onde, e com quem, em quem Cristo, né? Já falei, né? Quem Deus se movimentou, mostrou para nós como agir, quem foi? Jesus, irmão, Jesus. Jesus é o nosso protótipo. Jesus, Hebreus capítulo 12 fala que nós devemos entrar nessa caminhada cristã olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, da fé cristã, da fé salvadora que nos conduz ao céu, a presença dele. Ele fala, nós temos que imitá-lo. Então, irmãos, para nós estarmos preparados para a batalha que virá, e alguns aqui já caíram, mas se vencermos, é importante que saibamos, essa batalha não para, ela não para, não para. Nós temos que estar preparados. Efésios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 13, vai dizer que o primeiro passo para nós nos prepararmos, desde o versículo 1, é imitarmos Jesus, numa vida de santidade e separação do mal, irmãos. Olha, nunca houve, na história desse país, tanto crente que tem caído, principalmente na área moral. Nós vemos cristãos, para a vergonha do evangelho, orando, recebendo uma propina, pelo amor de Deus. Mudando, irmãos, eu não vou ter tempo de falar aqui, mas cristãos defendendo o aborto. Mas, veja, imitadores de quem? De Deus. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida em abundância. Nós somos chamados para sermos abençoadores. Em João capítulo 17, Jesus falou, assim como o Pai me enviou. Ele falou, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida. Nós somos chamados para abençoar as pessoas com vida. Com a vida eterna que há em Cristo Jesus. O Espírito que nos é dado. Espírito Santo. Espírito de Cristo. Depois leia os versículos de 1 a 13. Eu não vou ter tempo de passar isso aqui. Mas ele nos chama a isso. Que nós não devemos ter comunhão com as obras infrutíferas da terra, das trevas. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Mas quando o sal perde o sabor, para que ele presta?
Alguém sabe, pode me dizer, para que sal, depois que não salga, presta? Ah, nada. Ele só tem uma função. E nós somos luz do mundo. João capítulo 1 fala assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, ele não deixou de ser Deus, se tornou Deus em carne. Aí depois ele fala assim sobre o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória. Não como a glória que os antigos viram lá no Monte Sinai, no Templo de Salomão, mas de um homem que comia com pecadores e pecadoras. Com um homem que, quando apresentava uma mulher pega em adultério, veja isso, no próprio ato adulterando, culpada, o que ele fala? Quem está sem pecado, atira a primeira pedra. Só tinha um ali que poderia atirar a pedra. E ele não atirou. Esse é Jesus. De fato, é interessante, né, que Jesus que escreveu a lei, que ditou a lei a Moisés, e na lei dizia realmente que o adúltero tinha que ser morto. Então a gente pergunta, né, Jesus quebrou a lei que ele escreveu? Lógico que não. Quem é que foi apedrejado no lugar daquela mulher, poucos dias depois? Quem é que levou a culpa do adultério daquela mulher poucos dias depois? Ele. Que os legalistas dizem, ele come com pecadores. Ele come até com corrupto, hein? Né? Povo do mensalão. Né? Zaqueu ainda no processo de conversão, ele falou, se eu roubei alguma coisa, vou devolver 4 vezes. Ia ser bom. O PIB do Brasil ia multiplicar, né? Obrigado. Ele não aguentou, né? Quadruplicar se todo mundo fizesse isso. Mas, irmãos, Jesus é assim. Jesus é Deus em carne para nos resgatar como nós somos. E é Ele que nós devemos imitar. E essa imitação de Deus, veja, ela tem movimento. Outro movimento que a graça faz conosco. Veja lá no 14, eu vou ler. 5,14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E Cristo, com quem que Paulo está falando aqui? Com quem o Espírito de Deus está falando aqui? Com não cristãos? Com visitantes na igreja que ainda não se converteram? Não. Está falando comigo e com você. Ele nos chama a imitarmos Cristo. Mas ele fala algo importante. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda tem muitos cristãos que às vezes esquecem que são cidadãos dos céus, são reis e sacerdotes do Altíssimo, que são embaixadores de Deus, mas que ainda estão deitados com os mortos, com aqueles que Jesus diz, dos quais Ele nos vivificou, nos tirou de lá e nos colocou nos lugares celestiais. Isso significa que nós temos que ter uma postura de mudança, de decisão, de sermos diferentes. Não é que nós vamos ser melhores, porque nós não somos os melhores. Não somos. Se você quer a descrição lá de quem Deus escolheu, é só ler 1 Coríntios no capítulo 1. Ele escolheu as pessoas loucas nesse mundo, as que nada são. Esse é o perfil do cristão. São os incapazes, a ralé, a escória. Ele fala assim, para que nenhuma pessoa, nenhuma carne se glorie diante dele. Nós precisamos nos levantar. Na imitação de Deus, aí ele diz no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Sabe o que é remir o tempo? É tirar o tempo do cativeiro. Às vezes, irmão, nós perdemos tanto tempo com tantas coisas. Olha, tem gente que morre por causa de bobagem. É preso por causa de bobagem. Sofre por causa de bobagem, porque está se dedicando à bobagem.
Aí alguém fala, eu não tenho tempo. Tem, todos nós temos tempo. Tempo é a coisa mais democrática que Deus fez. Cada um de nós aqui temos pelo menos 24 horas por dia. A maneira como nós vamos dividir esse tempo é a questão. É a questão. Eu tenho dito que é uma geração que está se perdendo. Esse escritor que morreu, o italiano, né? Eco, né? Ele disse alguma coisa realmente. Ele falou que a internet, ela deu voz à imbecilidade. Mas essa é a democracia, né? Como diria já o velho deitado, né? É melhor ouvir do que ser surdo. É melhor ler do que ser um analfabeto. Mas Paulo fala assim, nós devemos ver tudo e reter o que é bom. É bom. Nós temos que ter sabedoria e veja, nós temos que remir o tempo. Isso aqui são responsabilidades de quem? Minha e sua, porque aquilo que era impossível Deus já fez. Ele nos deu vida, ânimo. O Espírito de Deus que nos capacita a nos levantarmos de onde nós não poderíamos sair. Aí ele vai dizer aí, ó, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? É fácil, está na Bíblia, meu irmão. Não precisa, você não precisa ficar consultando, às vezes, pessoas que têm revelação. Revelação. Uma vez eu recebi uma visita de um amigo meu. Ele falou, meu ministério, ele falou para mim, é profecia. Eu falei, então, irmão, vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Quando você tiver uma profecia para mim, abra a Bíblia e mostra onde está. Porque é a única que eu acredito. Não acredito em mais nenhuma profecia. Eu sei de onde eu vim, porque estou aqui, para onde eu vou. Eu sei como Deus quer que eu gaste e invista o meu tempo. Já estou casado, então não preciso não. Você pode gastar essa profecia, a nossa amizade perdura até hoje. Até hoje, eu respeito ele. Mas, irmãos, nós temos que ler a palavra. É a palavra. A gente perde tanto tempo, com tanta bobagem, com aquilo, a palavra, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou porque ele tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na sua lei medita quando? De dia, de noite. E ele fala assim, porque esse cara, essa pessoa, vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A sua folha não vai murchar. Ele dará o fruto no seu tempo. E tudo quanto fizer, será prosperado. Amém? Olha, irmãos, quem é que não está preocupado aqui com a inflação voltando, violência? Mas vem cá, de onde vem a prosperidade do cristão? Malaquias capítulo 3, ele fala assim, eu vou abrir, o quê? Da onde? Do Banco Central? Não, né? Dos céus. E vou derramar sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida. Irmão, se está calor, o crente sente calor. Frio, a gente sente frio. A gente vai passar por isso aí, mas nós não devemos pôr a nossa fé em planos. Em planos. Quem é da década de 60 aí sabe, né? Quantos planos, né? Todo ano, né? Vai vir alguém e fala, ele vai ser o cara. Não, irmãos. É Jesus. É Jesus. A vontade de Deus é aqui. Ela vai... Quando nós sabemos a vontade e fazemos, nós temos a promessa de Deus para nós. É aqui a nossa vida. Jesus venceu Satanás citando Deuteronômio. Não foi com arruda, oração de poder, sal grosso. Foi citando o quê? Assim está escrito. Entendeu? Tiago fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito. Nós temos que ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E aí, em seguida,
Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Veja bem isso. Aquele período, havia alguns cultos em que se bebia o vinho, né, a bebida, ou uma droga, que eles achavam que através daquilo manifestava-se Deus, ou os espíritos, né, naquela pessoa. Manifestava mesmo, né? Não Deus. Mas veja uma coisa, eu tive não o privilégio, eu tenho vergonha, mas eu me converti em 1989. Eu sei o que é estar bêbado, eu sei que é errar a chave de casa de estando bêbado. E eu lembro como eu agia quando eu estava bêbado. O que Paulo e Deus está querendo dizer com isso? Que as pessoas do mundo usam droga para fazer aquilo que eles geralmente não fazem. Mas o cristão, que é imitador de Deus, ele deixa o Espírito Santo de Deus dar poder a ele, para ele fazer aquilo que normalmente ele não consegue. É isso que o Espírito de Deus faz, porque nem sequer orar como convém, nós podemos. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas não é falar língua. Gemidos inexprimíveis são coisas que eu, às vezes, não sei expressar para Deus, e nem você. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, quem é pai sabe disso. Às vezes nossos filhos pedem coisas para nós que a gente sabe que não é certo, não é a época, não é o tempo para isso. Então, às vezes nós pedimos coisa para Deus que Deus vai falar, não, meu filho, não é agora, não é isso. Grandes homens de Deus ouviram o não de Deus, Moisés ouviu o não, ficou bicudo, nada. Ele falou, Deus abençoa o meu sucessor. Paulo orou 3 vezes. Olha, Paulo que foi para o paraíso e voltou. 3 nãos. Ficou bicudo? Não, falou, Deus, obrigado, porque agora eu aprendi a depender do Senhor. O não de Deus é o melhor não da nossa vida. Amém? Você tem coragem de falar isso, né? É o melhor não. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Quando ele fala aqui, irmãos, nós devemos deixar o Espírito fazer aquilo que Davi fala assim, com o meu Deus, eu passo por um meio de um batalhão, eu salto muralhas. Abacuque, quando ele pede a Deus, olha, toma cuidado nós brasileiros, né? Quando ele pede a Deus, ele fala, Deus, olha a injustiça, os juízes, tudo corrupto e tal, e bababá, Deus ajuda. Ele fala, pode deixar, vou mandar a Babilônia acabar com Israel. Aí ele fala, como? Eu não ouvi o que o Senhor disse. O Senhor vai mandar um povo pior do que nós, né? Pior do que a gente, Senhor. Ele falou, olha, Abacuque, o justo por sua fé viverá. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando Abacuque ouve isso, depois de desabafar para Deus, ele vai dizer assim, Deus, ainda que a figueira não dê fruto, o rebanho da malhada se espalha, ou seja, que tudo dê errado. Contudo, eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação e que me faz e me leva acima das minhas alturas. Irmãos, tudo que Jesus fez, a palavra diz, foi no poder do Espírito. No poder do Espírito. É esse Espírito que está em nós ou não? Sim, ele não está aqui nesse prédio. Se você é um crente, no dia em que você foi lavado pelo sangue, a glória de Jeová, o Espírito de Cristo, batizou você. Para nos dar poder. E aqui, ele vai dizer que essa manifestação começa no coração. Na pessoa, olha lá, ó, falando entre vós em línguas desconhecidas, até mesmo para o sujeito que fala. É isso que ele está falando aqui? Não. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor onde? No vosso coração. É uma mudança no coração. Não é que a gente vai falar como se fosse aqueles musicais norte-americanos, né? Cantando e tal, né? Não é isso. Mas a palavra de nós, a nossa palavra, conforme a Bíblia diz, vai transmitir graça.
vai edificar, vai abençoar as pessoas. Irmãos, quantos cristãos fofoqueiros e fofoqueiras. Um dia eu estava falando com um rapaz, falava muito palavrão. Aí fazendo o estudo eu falei, você fala palavrão demais. Você tem que parar com isso, é mau testemunho. Outro foi um jovem que mentia para tudo. Ele achava que a mentira, ele foi ensinado isso pelo pai, não pelo Satanás, o pai que era pai dele, mas pelo pai mesmo. E a mãe. Eu falei, você precisa confiar no Senhor. Mentira não é de Deus. Nós temos que falar assim, deixai a mentira e falai a verdade um ao outro. Efésios 4. Essas palavras aqui, que nós vamos encarar todas as coisas, irmãos, com a visão de Deus, com a visão do alto, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem e assim vamos dar graças. Graças não quer dizer rir, viu? Porque crente chora, né? Vocês perderam um irmão aí, eu vi que é amado. A esposa chora, os filhos choram, nós choramos. Abraão chorou por Sara. Mas onde está Abraão e Sara? Onde estão hoje? Com o Senhor. Os justos aperfeiçoados. Por isso que a nossa grande alegria, o Senhor, nós damos graças em tudo, mesmo quando dói. Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Como? O temor de Deus, do Senhor. Estou terminando. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente. Eu vi uma foto esses dias, é melhor ver do que ser cego, né? Era uma foto bonita. Era uma foto assim, né, de uma família, assim, uma família roceira, numa cama. Aí o pai deitado, tudo numa cama só, o pai deitado, mãe deitada, os filhos deitados, cachorro, galinha. Quando eu olhei lá embaixo estava assim, bem-aventurados os humildes de coração. Eu falei, que ideia de humildade é essa, né? Porque eu estava vendo uma porcaria ali. Eu falei, galinha, cachorro, todo mundo dormindo na mesma cama. Eu falei, isso é promiscuidade, é um ambiente horrível, né? Eu pensei, agora, o que é ser humilde? Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele fala assim, que ele tomou a forma de servo, de homem. Isso quer dizer que quando eu e você fomos criados à imagem de Deus, fomos criados à imagem de um Deus que é servo. Isaías fala assim, depois que ele escreve sobre a desgraça do povo e a graça de Deus, ele fala, porque nunca se viu, nem se ouviu um Deus como o Senhor, Jeová, que trabalha por aqueles que esperam no Senhor. Olha, não tem, os deuses dos povos, não são esses deuses essas campanhas, um Deus capitalista, que só fala, só faz, só cura, se você pagar. Esse não é o meu Jesus, nunca. Jesus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. E ele fala, nós temos que ter o mesmo sentimento que ele. Porque ele fala lá, que ele se esvaziou, deixou todos aqueles privilégios como Deus. Um Deus que nem os serafins podiam olhar. Veio para esse mundo, deixou pecadores cuspirem na sua face, xingarem, blasfemarem e apendurarem ele na cruz. Mas aí depois ele fala assim, mas Deus o honrou, o glorificou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Esse é o nosso sentimento. Isso quer dizer, Deus deu talento para cada um aqui. Ele me chamou, Ele me deu talento, Ele me dotou com graça. Com graça. Que eu posso dizer com Paulo. A graça de Deus, eu procuro fazer com que a graça de Deus comigo não seja vã. Mas pense
o seguinte, Deus lhe deu, ele não chamou aqui todos para pastorear, para ser missionários, mas ele chamou cada um aqui para servir. Ele fala assim, cada um considere os outros superior. Como assim? É um complexo de inferioridade? Não. Quer ver? Pense bem, assim, nesse pensamento de Filipenses. Se você olha agora para sua esposa, você vai dizer, ela é superior a mim. Ou, pensando como o Cristo, ela é digna do melhor que eu possa fazer que há em mim. Até mesmo morrer por ela. Não é o pensamento de Cristo? Daí a esposa olha para o marido, diz, ele é superior a mim. Ele é digno de ser honrado. E eu vou honrá-lo por toda a minha vida. E servi-lo. Está entendendo? Aí eu pergunto, quem é superior aí? Não há. Há servos. O cara que queria ser superior a tudo, primeiro, foi o querubim. Deus falou assim, você que quis ir acima dos anjos, eu vou mandar você para o mais profundo do abismo. Porque quando nós queremos ser senhores, nós viramos demônios. Pessoas egoístas. Pessoas que pisam nas outras pessoas, que humilham as outras pessoas. Mas quando nós servimos, a custo da nossa vida, os nossos talentos e recursos, as pessoas vão ver em nós quem? Jesus. Porque é assim que nós imitamos Ele. Porque Ele se sujeitou. E aqui está escrito. É fácil? Não é. O Espírito de Deus nos capacita. E onde começa isso? Na arena. No jardim de Deus e na arena do diabo, que é a família. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. É como se ele falasse, sabe onde começa a vida cristã? Sabe onde é o laboratório de Deus? Onde ele trabalha no caráter cristão? Na família. Portanto, a esposa, mulher cheia do Espírito Santo, vai honrar o seu marido. Depois no versículo 25, vós maridos cristãos cheios do Espírito Santo, que ele diz, ama a sua esposa, ao ponto não simplesmente de morrer por ela, mas dedicar a sua vida inteira para o bem-estar dela. Para que você seja o seu pastor, porque ele fala, quem é o exemplo que o marido deve seguir como marido? Cristo. Não é pastor? Sacerdote e rei servo. É em casa que começa. É em casa, é na família que começa. O diabo começou destruindo uma família. Deus começa a sua obra de redenção dentro da família. Deus é bom e sábio. Depois ele vai continuando, ele fala no capítulo 6, versículo 1, vós filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor. O filho cheio do Espírito Santo, ele honra os seus pais. Ele honra os seus pais. É esse o testemunho que um filho dá. É isso que o pai espera do filho. E os pais cheios do Espírito, ele fala, cria o seu filho na doutrina, na admoestação do Senhor. Cria, cuida. Ensina a palavra. Timóteo soube disso. Paulo falou, você sabe que desde a meninice, você sabe que a palavra de Deus, ela é apta para salvar. Quem ensinou? A avó e a mãe. O pai, pelo jeito, não era cristão. Daí, de tudo isso, no versículo 5 até o 7, 8, ele vai falar, depois de tudo isso, seja um bom trabalhador, seja um bom empregador. Sirva os seus patrões como se estivesse servindo Jesus. E se você é patrão, saiba que eles também são dignos e você vai prestar conta. No mundo de Deus, embora haja reis, há também sacerdotes. Ele fez questão, e Apocalipse mostra isso, de no seu retorno,
não vestia aquela vestimenta dos reis mundanos, mas uma vestimenta branca, manchada de sangue, e de ser lembrado que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que veio para servir e dar a sua vida para resgatar esse espírito de servos em nós. Então, irmãos, onde começa a luta? Não é em casa? Não é mais difícil ser um cristão verdadeiro em casa? Aqui é fácil, aqui é facinho demais, mas é em casa. Eu termino, irmãos, dizendo isso. Não sei porque ele começou com as mulheres aqui, né? Mas talvez foi porque a queda começou com Eva, né? Mas pergunta para o seu marido se ele está satisfeito com o seu papel de esposa. Tem coragem? Porque a melhor pessoa para dizer que tipo de esposa você é o seu marido. Não é o espelho, é o seu marido. Por outro lado, marido, pergunte para ela se ela está satisfeita com o tipo de marido cristão que você tem sido. Segundo está aqui. Filho, faça a mesma coisa. Pais, façam as mesmas perguntas. Evidentemente, irmãos, que nós não somos perfeitos, não é? Mas a Bíblia diz que em Tiago, capítulo 5, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que saremos. Confissão é algo que serve como um bom remédio, cura. E aí nós tentamos agir conforme Deus quer que nós hajamos. Nós vamos participar agora da ceia, não é? Então, temos um momento de fazermos um exame pessoal. Pessoal, não é do outro. É isso que está lá em 1 Coríntios. Que tal a gente começar com isso? Com a nossa casa. Com a nossa casa. Até chegarmos nas nossas atividades profissionais. E se há na sua vida, na minha vida, áreas que nós precisamos mudar para refletir esse Deus servo, como filhos amados, talvez agora você não tenha como arrumar isso, mas confesse a Deus o seu pecado e faça um propósito. Talvez perdoar quem precisa ser perdoado, ou pedir perdão para quem você precisa pedir perdão e confessar suas culpas. Mas vamos agir no poder de Deus e resistir, porque Satanás quer destruir a minha casa e a sua. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra, perfeita, porque o Senhor é perfeito, ela reflete o teu caráter, que ela tenha liberdade de fazer, conforme o Senhor diz em Isaías, aquilo que lhe apraz, começando no meu coração, em todos que estão aqui, Deus. E eu peço mais uma vez por essa igreja, por suas famílias, por talvez famílias que estão, algum representante de alguma família que não é daqui, talvez está visitando, que o Senhor alcance cada casa aqui com a tua graça maravilhosa, que o Senhor conduza esta igreja numa união tal com o teu Espírito, que aquele homem que o Senhor tem escolhido para pastoreá-los, seja alguém, segundo o teu coração, para conduzir esta igreja, Deus, no caminho que ela deve trilhar, até o dia que o Senhor a chamar no arrebatamento, conforme a tua vontade. Guarda esses irmãos na graça e na paz do Senhor. Em teu nome oramos. Amém.